Olá, pessoal! Hoje a Faculdade Pitágoras trouxe a Londrina um cineasta brasileiro. Isso mesmo, uma oportunidade imperdível para vocês. Ele vai estar explicando um pouquinho mais sobre a sétima arte para a gente. Ele é o Lírio Ferreira, um dos melhores cineastas brasileiros. E junto a ele, o professor Luciano Pascoal, coordenador do curso de pós-graduação em cinema da Pitágoras. Pessoal, estou aqui hoje com o Lírio Ferreira, nosso cineasta pisciano, nasceu dia 1º de março. E eu queria saber, só para a gente não entrar muito nos assuntos que foram abordados aqui na palestra, um pouco mais de você, Lírio. Bom, eu sou pernambucano, sou de Recife, pisciano. E na verdade eu nunca pensei em trabalhar com cinema assim, muito claro assim, na minha vida, assim, nunca tive essa clareza muito forte. Eu vivi em Recife, enfim, sempre pratiquei muito esporte na minha vida, fui surfista, jogador de futebol. Eu me preparei fisicamente para uma vida desregrada que eu levo hoje. E enfim, pensei em ser arquiteto, pensei em ser engenheiro, acabei prestando a primeira vez vestibular para arquitetura, levei pau. Não passei, ainda bem. Não que ainda bem, porque, enfim, impossível. Depois eu entrei na faculdade de jornalismo, mas vivia na praia, pegando onda. Mas sempre tive muito interesse por cinema, sempre tive muita vontade, a cinefilia para mim sempre fez parte. Desde criança que eu ia muito ao cinema, mas como um admirador de filmes, assisti muito filme. E quando no espaço da Universidade da Praia, eu ia muito para o cinema. E na Universidade de Jornalismo, a gente não tinha faculdade de cinema na época, também não pensava em fazer, eu comecei a ter contato mais com o cinema, muito por conta do Paulo Caldas, que é um parceiro hoje em dia, mas na época ele já fazia filmes na faculdade, e eu comecei a trabalhar meio com ele e começou a me despertar essa vontade, né, de gostar muito de cinema, mas de poder fazer, né, de perceber que não era tão inacessível assim exercer a coisa. E aí comecei a escrever meus primeiros roteiros ainda na universidade. Eu me formei em jornalismo, mas praticamente nunca exerci a profissão. E comecei, já saindo da universidade, comecei a trabalhar com vídeo e fiz o meu primeiro curta, que se chama O Crime da Imagem, no início da década de 90. Depois eu fiz o Det Salero Lero, em parceria com a Minstepo, sobre a passagem de Orson Welles em Recife. E aí, em 1995, a gente filma, em 96 a gente apronta o primeiro longa-metragem em Pernambuco, depois de 20 anos, que eu fiz com Paulo Caldas, chamado Baile Perfumado. Você falou que é muito apegada a certos tipos de regras, assim, não existe realmente, né? É você passar, transmitir aquela mensagem e transmitir também o interno, né? A gente viu nos seus filmes, todo mundo comentou, que existe uma poesia embutida neles, né? Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Eu acho que, enfim, o cinema não tem muito, né? Não tem essa coisa muito. Não vejo o cinema como uma arte muito didática, essa é a maneira como eu percebo. Obviamente que tem seus parâmetros da linguagem, etc. e tal, mas eu acho que o grande barato do cinema é o sentimento de liberdade, que para quem faz, para quem curte, ele tem essa presença de liberdade. Eu acho que se tem esse conceito de liberdade imbuído no conceito da arte, eu não sei não tem porquê. Seria uma pena uma pessoa perder essa liberdade. A linha de foco, como que você selecionou as imagens, assim, uma coisa mais focada? O filme tem um mosaico, né, um caleidoscópio de imagens absurdas, né, que retratam muito aquele tempo. Aí fica um pouco complicado, né, uma coisa dolorida mesmo, você tirar isso, você selecionar esse negócio, mas eu acho que é mais ou menos isso. Muito partir do pressuposto de não ser repetitivo, né, de tentar, de uma imagem ter um significado que possa condensar 3 ou 4 ou 5 imagens que eu precisaria usar para contar em uma imagem, só ter essa interseção disso tudo. Então é mais ou menos isso, era tentar, a maneira que eu queria tentar o foco de selecionar essas imagens era tentar ser um pouco graciliano no cinema.
Para fazer o documentário, você comentou ali que algumas mentiras, algumas verdades, algumas ficções baseadas em documentários, alguns documentários meio que ficção. Você tem essa magia diferente, né? Você passa isso nos filmes. Conta um pouquinho pra gente disso. Porque eu estava falando assim, nada também é tão absoluto assim. Acho que o cinema tem essa possibilidade muito bacana. E o cinema nasce de uma mentira, né? O cinema ele nasce de uma imagem que não existe, né? Na sua retina, que grava por tantos segundos uma piscada que você dá, e aí depois você joga outra foto. São inúmeras fotografias que, por causa da sua retina, da mentira do seu olho, que dá uma ideia para o seu cérebro de que aquela imagem está em movimento, ela na verdade está estática, né? Então o cinema por si só, na questão física, já é uma grande mentira. Uma coisa que está em destaque, o pessoal perguntou aqui na palestra, mas a gente quer passar para o pessoal que está assistindo também, é em questão da Denise, né? Que vocês fizeram um filme juntos, ela é filha do Humberto. Qual foi esse lance? Como foi isso? Então, quem na verdade nos uniu, Denise que na verdade nos uniu foi a atriz Leandra Leal, que é uma amiga minha e é afilhada de Denise, filha de Ângela Leal, uma excelente atriz. Denise morava nos Estados Unidos desde 84, não tinha muito conhecimento do cinema que estava sendo feito a partir da década de 90 para cá. E quando chegou no Rio de Janeiro com essa ideia de fazer um filme sobre o pai dela, resgatar a obra do pai dela, enfim, no primeiro jantar logo ela encontrou a Ângela e a Leandra Leal. E a Leandra disse, olha, eu tenho um amigo meu que eu adoro, etc. Tal. Eu também adoro Leandra. E ela disse, olha, eu queria te apresentar, porque eu acho que ele é a pessoa ideal para fazer esse filme. E aí nos uniu. Teve uma senhora que comentou do nome, que adorou o nome, adorou o enredo também. Vocês tiveram um critério para o nome? Tem uma parte do filme que fala, né, que ele engarrafava plumas e arco-íris. Tem sentido a essa parte do filme? Quando o Denise chegou, a primeira reunião que a gente teve, a Denise e a Ana Jobim, que é uma produtora também associada de Denise no filme, a Ana Jobim, elas tinham essa ideia de botar assim, olha, eu acho um nome bacana, que é o Doutor do Baião, Humberto Teixeira, o Doutor do Baião, resgatar o nome de Humberto, Doutor do Baião, que é um apelido que o Luiz Gonzaga deu para o Humberto. E eu, quando eu vi a primeira entrevista dele, o áudio, quando ele falou, não, ele deu uma entrevista para o pesquisador Nirez, o pesquisador cearense, maravilhoso. Ele deu essa entrevista para o Nirez e aí ele falava que ele vivia agora, ele mora no pé da Pedra da Gávea, e que ele, numa casa dele, com a filha dele, Denise, que ele ficava engarrafando brumas, engarrafando arco-íris. É a maneira sempre poética que Humberto fazia para descrever as coisas. Bom, a gente tem que finalizar, né? Mas eu quero agradecer você. O filme realmente passa uma imagem muito legal para a gente da cultura nordestina, o sofrimento, mas ao mesmo tempo a força que a cultura nordestina tem. E eu queria que você deixasse o recado para o pessoal que quer fazer pós em cinema. Bom, é isso. Eu acho que, enfim, pode ser uma coisa repetitiva, mas dizer assim, para nunca desistir, né? Nunca desistir, nunca mesmo, né? Mergulhar. E, acima de tudo, eu acho que é ter confiança no que faz, né? Eu defendo muita mentira no cinema, mas você tem que ter verdade mesmo quando você está mentindo. Quando eu falo verdade é se você acreditar naquilo. Eu acho que quando você escreve um roteiro, você está fazendo um filme, que você seja a primeira pessoa que você acredita naquilo, mesmo que seja a maior mentira que você está contando, mas que você acredita naquilo, que aquilo é a sua verdade. Eu acho que sempre que você fizer isso na sua vida, não é para cinema não, acho que é para a vida toda. Eu acho que sempre você vai estar fazendo, eu acho que está fazendo a coisa certa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Luciano Pascoal. Isso mesmo, coordenador do curso de pós-graduação da Pitágoras em cinema, lógico, e também responsável por esse evento. Estou aqui também com o meu professor, Luciano Pascoal. Boa tarde, Pascoal. Eu gostaria de saber, logo de primeira, a respeito do curso de pós-graduação. Todo mundo deve ter vontade de fazer um curso desse, né? Fala um pouquinho pra gente, questão de grade, os professores, como é que funciona. O curso começou em 2008, a gente está entrando na terceira turma. É uma pós-graduação que demora 18 meses.
e o aluno recebe um diploma de especialista na área de cinema e documentário. É um curso reconhecido pelo MEC e é legal porque durante esse período os alunos têm contato com a teoria e a prática do documentário. Então são disciplinas teóricas para a gente conhecer a história da linguagem cinematográfica, a história do cinema, a história de alguns teóricos e pensadores da sétima arte e os módulos práticos onde os alunos realizam roteiro, a pesquisa e depois a gravação de um documentário e a edição dele. O pessoal deve se perguntar em casa, principalmente quem não é do meio. Ah, cinema, mas cinema é São Paulo, Rio de Janeiro. O que eu vou fazer aqui em Londrina? Fala um pouquinho para a gente da área de atuação. Olha, hoje em dia, com as novas tecnologias, é muito mais fácil você fazer audiovisual. As câmeras hoje estão cada vez menores, mais baratas e a qualidade da imagem cada vez melhor. Então, ao ter contato com esse universo, esses alunos adquirem um conhecimento, sensibilidade e são capazes de realizar pequenas peças em audiovisual. Isso, agora com as redes sociais, com a ampliação da internet, banda larga no país, há um campo enorme se abrindo nessa área de audiovisual. Então, o aluno, além de ganhar um diploma, ou seja, uma pós-graduação, conta muito no currículo, também ele é capaz de entrar numa empresa e ser responsável pela produção audiovisual de uma empresa, por exemplo, para fazer vídeos institucionais, para fazer documentários, para fazer audiovisual educativo, enfim. Ele abre uma grande possibilidade de atuação para quem gosta de cinema. Eu vejo que você tem muito carinho em relação a tudo isso, a tua profissão, ao que você faz, esses eventos que você traz. Teve assim algum motivo especial por ser o Lírio Ferreira? Conta um pouquinho para a gente da sua história no cinema. Bom, eu sou jornalista de formação, sempre trabalhei com televisão, né, desde a época da faculdade, há muito tempo atrás, e fui para Cuba, fiz um curso de cinema em Cuba, na escola de cinema de lá, e sempre estive envolvido com o pessoal da área. Eu sou um dos fundadores aqui no Arte, que é o Instituto de Cinema de Londrina. Enfim, sempre mexi com isso. E com a pós-graduação, quando surgiu a pós-graduação e me ofereceram a coordenação, eu abracei correndo, porque eu vi a oportunidade não só de oferecer um curso de qualidade, mas também aprender, porque cada vez que eu dou aula e cada vez que eu trago alguém para cá, eu aprendo muito. Esse eu acho que é o grande segredo dessa história. Porque com essas novas tecnologias, com a internet, você tem acesso hoje a obras de cineastas de toda a história, é muita informação, eu acho que o grande barato é isso, você não parar, achar que hoje eu sei de alguma coisa, já sei o que é isso. Não. Cada semana que passa eu aprendo alguma coisa diferente nesse processo. Então, para mim, é muito gratificante. Né? E, além de dar aula, além de coordenar, eu dou aula também de linguagem cinematográfica, que também é muito legal. E assim, eu gostaria que todos os professores fossem como você, se doassem dessa forma, com todo esse entusiasmo, com todo esse carinho. Obrigada, Pascoal.